Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre um privilégio dividir esse momento com você que curte teologia, que gosta do debate teológico, que gosta de se aprofundar nas questões relacionadas às escrituras sagradas, ao desenvolvimento da teologia, ao pensamento teológico, né? Seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho. A nossa oração é que o programa edifique, seja bênção na sua vida também e, obviamente, te desperte para continuar nessa caminhada do conhecimento, tá bom? Deixa aqui meu perfil do Instagram, @zeca_pereira, chega por lá para a gente poder conversar, em alguns casos, inclusive, até debater os temas que são tratados aqui no programa também. Vai lá, estou esperando a sua mensagem. Deixa eu apresentar os meus convidados para a gente logo colocar o tema aí e começar a nossa conversa. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Walter Regiane, ministro da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Pastor Walter, graça e paz, ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca, pelo convite, pela oportunidade de, mais uma vez, aqui estar compartilhando as coisas do Evangelho. Sim. Agradeço aí a oportunidade. A alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo. Obrigado pelo carinho. Sempre reservar um tempinho na sua agenda para estar aqui. Pastor Walter, que é amado pelos neopentecostais, pentecostais, reformados. Ninguém consegue não gostar de você, pastor Walter. Olha, quando eu ando por aí, a pessoa até rasga a minha camisa, assim, me puxa e quer autógrafo e tal. Eu só queria dar um recado. Posso dar um recado? Ai, eu vou autorizar, né? Mas não sei se eu vou me arrepender depois. Não, vai lá, Walter. Não vai. Eu queria dar um recado para os passapanistas. Não é recado, é fazer uma observação. Eu queria falar para os passapanistas, eles são todos teólogos, assim, alguns são doutores em divindade, etc. Eu só queria falar para vocês que hipercalvinista não é quem fala mal de arminianismo. Porque eles estão pensando que hipercalvinista é quem fala mal do arminianismo. E hipercalvinista não é isso. Hipercalvinista é aquele que é confiado na soberania de Deus, acha que Deus vai fazer tudo e ele vai cruzar os braços. Isso é hipercalvinista. Uhum. Hipercalvinista não participa de debate. Hipercalvinista não evangeliza, hipercalvinista não planta a igreja. Então, vocês estão enganados, vocês precisam estudar, voltar lá para o banco escolar. Boa. Aliás, você mencionou aí passapanista, o pessoal da produção hoje ficou chateado que você não veio com a camisa. Todo mundo aqui na emissora perguntou da camisa. Né? Você vê. Todo mundo. Da próxima vez eu vou vir com camiseta. Tá vendo só, para você que tá aí na internet aí, fica falando com o pastor Walter, ele é arrogante, rapaz, é um ser doce. O pessoal aqui na emissora ama o pastor Walter, ama. Não, e também é o seguinte... É que na hora do debate ele realmente Zeca, é o seguinte, dá um passo além. A simpatia do pastor Levi. Acha que eu viria de camiseta aqui? Tá certo. Não, em respeito ao pastor Levi, mandou bem, tá bom. Bom, chega de papo, senão nós vamos ficar conversando aqui, não vamos pro debate. Certo. Informações da igreja, pastor, por favor. A nossa igreja fica no Ipiranga, em São Paulo, em frente ao obelisco do Museu do Ipiranga, Rua Vasconcelos Drummond, 203. Nós temos culto todos os domingos lá pela manhã, às 10h30, e você está convidado a fazer uma visita lá para nós. Ótimo. Inclusive você, Zeca, estava devendo uma visita lá. Tô mesmo, isso é verdade, tô mesmo. O pastor Walter sempre vem aqui e fala e eu não fui lá, mas eu vou me organizar para ir lá num culto também, conhecer a igreja, os irmãos por lá. Inclusive, os contatos que o pastor Walter disponibilizou já apareceram para você e vão ficar disponíveis lá no nosso perfil oficial do Instagram também, tá bom? E... como nós já rapidamente mencionamos, recebemos aqui nos nossos estúdios também o pastor Levi Marques Luiz, ele que é ministro da Igreja Cidade Emaús. Pastor Levi, graça e paz, ótima noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, meu irmão. Imagina, Zeca, o prazer é meu. Deus abençoe, pastor Walter. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. E para falar de um tema muito importante, né, que de fato tem muita gente com... É uma pergunta tão simples e direta, mas com respostas bastante complexas, públicos muito diferentes e que com certeza vai ajudar muita gente a entender mais e a ficar mais curioso para depois de ver o debate procurar mais. E mais uma vez eu estou honrado de estar aqui com o pastor Walter, acompanho o pastor Walter aí, legal demais. É a simpatia, irmão, isso aqui é a simpatia. E ele falou, não vim hoje com a camisa por sua casa. Obrigado. Você vai ter a figura. É demais, é demais.
Obrigado, pastor. Deus abençoe, Zé. A alegria é nossa, é sempre um privilégio poder recebê-la aqui também. Vou pedir as informações da igreja. Claro. Igreja Cidade Emaús, fica ali no Itaparque, Rua Vitório Chiarotti, 323, em Mauá. Itaparque, Mauá. Nós temos os cultos principais, domingo às 18 horas e terça-feira, né, momento de mesa, que é o culto de doutrina, culto da palavra ali, às terças às 19h30, um culto, uma igreja simples, de muita comunhão, prega a graça de Deus, igreja que se esforça para pregar o que é bíblico e trazer a graça do Senhor manifestada na comunhão da igreja, né? Então, todos da região aí estão convidados a nos visitar. Isso, inclusive o contato do pastor Levi também já apareceu, vai ficar salvo no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. E lá você, além de conhecer o ministério do irmão, pode pegar as informações da igreja também, tá bom? É só acessar por lá o canal dele também, tá certo? Vamos colocar na tela aí a nossa pergunta. Pergunta simples, básica, objetiva e direta. Basta crer para ser salvo? Nossos irmãos vão responder essa pergunta, dando a linha, obviamente, que eles vão seguir durante o nosso debate aqui. E depois eu quero ouvir a sua opinião também. Quero saber o que você responde para essa pergunta. Pastor Walter, vamos começar? Como é que o irmão responde? Basta crer para ser salvo? Quando Paulo e Silas, eles foram presos, e daí houve lá um grande terremoto, as cadeias se abriram, e o carcereiro ficou desesperado, querendo se matar, pensando que todos haviam fugido. E quando Paulo falou para ele se acalmar, que todos estavam lá, todos os presos estavam lá, que ninguém havia fugido, ele ainda naquele desespero fez uma pergunta, fez essa mesma pergunta para Paulo. Ele, no Atos 16, versículo 25 em diante, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele fez essa pergunta do debate. O que eu devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Paulo e Silas respondeu para ele: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, a salvação, ela vem através de crer, através da fé, e basta crer para que nós sejamos salvos. Crer em Cristo, crer somente em Cristo. Pô, tá aí a visão, né? A linha, né? Que o pastor Walter vai defender. Inclusive, já colocou ali o texto bíblico, que depois a gente pode aprofundar. Imagino que o pastor Levi, obviamente, terá os textos que vão embasar a opinião que ele vai dar agora. Por favor, pastor Levi, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Como a gente falou, o Zeca começou aqui dizendo que é uma pergunta muito simples e direta, mas as respostas são muito complexas, né? Então, quando eu me posiciono aqui em ir além, dizendo que basta crer, e eu vou além no sentido de explicar assim, basta crer no quê? Por quê? Porque agora, neste momento, depende muito, como muitos versículos da Bíblia que são complexos, parecem simples, mas são complexos, depende do contexto, vai depender do público que está ouvindo. Então, de repente, se eu fosse responder na escola bíblica da minha igreja, na escola bíblica ou numa sala de aula, numa teologia que eu estou dando aula, basta crer e todo mundo ia entender o que nós estamos falando. Agora, eu estou falando para um público diverso e que, na polarização que a gente vive, especialmente nas redes sociais, é importante deixar claro no quê? Crer no quê? Basta crer no quê? Então, isso vai ficar claro. Então, por exemplo, Tiago 2,19 diz, né? Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios creem, o estremecem. Ou seja, a gente vai trazer essa máxima de que o crer
da salvação, crer que torna salvo, e vem pelo crer que o pastor trouxe, precisa trazer e tem que mostrar a transformação, a metamorfose do indivíduo. Seja ele qual for, como, por exemplo, nós vamos discorrer nesse exemplo que o pastor trouxe aí, o carcereiro, que sofreu uma transformação. Fato, Paulo disse mesmo para ele, basta crer e será salvo tu e tua casa. O próximo versículo vai dizer, e eles pregaram a palavra. E depois da pregação da palavra houve transformação e tudo isso, né? Então, eu vou... Depender, se fosse uma conversa aqui, a gente provavelmente ia juntar os pontos, em algum momento a conversa ia convergir no mesmo sentido. Mas eu vou além dizendo que se não houver transformação, esse crer não é o crer que salva, não é o crer que de fato faz com que o indivíduo alcance salvação na cruz de Cristo. Bom, depois a gente coloca aqui as dúvidas também. Deixa eu abrir a oportunidade para você participar. Acesse nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar as enquetes, não só para o programa de hoje, né, mas para todos os programas a gente coloca a enquete lá no Instagram. Vamos ver a pergunta que a nossa produção preparou. Ela copia, né, o tema do programa. Basta crer para ser salvo? É isso que a gente quer saber de você. Vamos ver as opções. Primeira, sim, crer é suficiente para a salvação. Creu, está resolvido. Segunda opção, não. É necessário agir de acordo com a fé. A transformação aqui que o pastor Levi acabou de falar. Tá bom? E a terceira opção, não sei. Estou em dúvida. Preciso aprender, estudar mais e tal. Vai lá, escolha, vote. Inclusive, justifique as suas escolhas, tá bom? Tem aquela caixinha para você poder justificar as suas escolhas também. Tá certo? Bom, vamos continuar então aqui. Vamos voltar, né, na verdade. Pastor Regiane, vou devolver a palavra ao irmão para ouvi-lo sobre essa dinâmica que o pastor Levi já comentou no início, que ele imagina ser, vamos dizer assim, a fórmula correta de crer, mas que não é só professar. Você tem que transformar, tem que viver, como a nossa enquete diz, tem que agir de acordo com a fé. Exatamente, porque não é qualquer fé que salva. Porque se fosse qualquer fé que salva, todos seriam salvos. O católico romano, ele tem fé, o testemunho de Jeová, ele tem fé, o mormon tem fé, o espírita tem fé. E se você perguntar para eles se eles creem em Jesus, eles vão falar que creem. Exato. Então não é qualquer fé. A Bíblia ela vai explicar o tipo de fé. Então, primeiro, que é uma fé dirigida somente a Cristo. Porque, vê só... Então, mas agora você falou um detalhe importante, até para a continuidade dessa dinâmica. Uma fé dirigida somente a Cristo. A Cristo. Por quê? Então, nós precisamos regredir um pouquinho na história. A Igreja Romana, a Igreja na Idade Média, ela nunca negou a necessidade da fé em Cristo. Nunca negou. Só que eles pregavam fé e obras. Isso. Fé e obras. Tanto que eles arrancavam dinheiro do povo vendendo as indulgências, baseado no quê? Você precisa fazer alguma coisa. Veio a Reforma Protestante e protestou. Veio a Reforma Protestante e protestou. Não é fé e obras. É somente a fé. Então, a Reforma Protestante, ela é marcada por essa palavra, somente, só. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e glória somente a Deus. As obras que acompanham a fé, elas autenticam a fé. Então, a fé verdadeira, ela vem acompanhada de obras. Se a fé não vier acompanhada desse novo nascimento, dessas obras, é uma fé morta, e a fé morta não salva, conforme Tiago escreve na sua carta. Então, se nós somos salvos pela fé, mas a nossa fé, ela é autenticada, ela é reconhecida se ela vier acompanhada de obras. Mas a salvação não. A salvação não, porque a salvação Beleza. vem pela fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela vem acompanhada de obras. Não. Eu falei da salvação porque a pergunta é para ser salvo. Basta crer. A pergunta não fala de autenticidade de fé. Ela fala assim, o que você precisa fazer para ser salvo? Crer somente em Cristo. Inclusive, essa questão das obras é interessante. Agora eu vou passar a palavra ao Levi, mas depois você pode comentar.
Lutero mesmo, o pessoal diz que quando ele chegava em Tiago, ele pulava, né? É. Pra não cair nisso daí da obra, porque pra ele era restritivo mesmo. Nada, não faz nada. Crê. É ou não é? Uhum. Tudo bem que eu só vou fazer um parênteses aqui antes de devolver, porque eu também não gosto de falar muito. Eu acho que Lutero... ele carta de palha, parece que chamava. Isso, carta de palha. Lutero, eu entendo que ele precisava ser duro em algumas posturas dele, pelo momento histórico. E acho que esse... É o tal do pêndulo. O enfrentamento dele com a carta de Tiago, acho que tem um pouco a ver com isso. E talvez pelo momento fosse necessário para. Hoje a gente já tem uma abertura maior para esse tipo de conversa e para entendimento da carta também. Exato. Na época era muito difícil. Vou voltar aqui. Vamos lá, Levi. Nessa fórmula aí que você falou, e eu vou pegar essa parte final da fala do Regiane. Para ser salvo, só fé. Crer. Basta. Ponto. Salvação. Salvação. Crer em Jesus e viver pela fé. E o viver pela fé é agir, é ter ações, é agir em obras que respondem à sua fé. E o pastor Walter, ele trouxe aqui a questão do catolicismo romano, e que, de fato, é essa luta de Lutero, que ele precisou ser bruto, e que de fato, mas são públicos diferentes, são vertentes diferentes. Então, uma coisa é trazer essa questão, por exemplo, das indulgências, de tudo aquilo que você faz para alcançar. Então, você não conhece Jesus, você não teve encontro com Jesus, com a sua palavra, mas você é uma boa pessoa e é salvo. Isso aí é uma coisa que a gente luta contra. Agora, a palavra do Senhor, em vários textos e contextos, vai dizer que, especialmente Tiago, que uma fé que não tem obras, ou seja, é necessário que tenha obras, essa fé é morta, e uma fé morta não salva, não é? Então, crer em Jesus é o suficiente para ser salvo, contanto que você viva através dessa fé. Ou seja, é impossível você crer em Jesus sem uma transformação, sem boas ações, inclusive sem boas obras. Aí, é óbvio, autentica, mas se não tem, a própria Bíblia fala que é uma fé morta. Se não tem boas obras, é uma fé morta, e se é uma fé morta, não salva. Não é? E só para finalizar, tem uma outra palavra, Mateus, tem vários, mas finalizando a minha frase aqui, sobre as obras e a fé morta. Mateus 7:21, Jesus diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, não é? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, é fazer, não é? É agir. E, de fato, o pastor comentou, e a gente tem que lembrar isso o tempo todo. Porque eu acho que, às vezes, nós dois vamos falar contra públicos que não estão debatendo aqui. Então, de repente, a hipergraça. Então, hoje no Brasil, você vai ver atrizes de filmes pornográficos que dizem crer em Jesus, que já foi de tal ou tal instituição, e vai virar pastora, vai abrir igreja. Sim. Não tem graça nisso, não tem salvação nisso. Mas eu dizer que creio tem que vir seguido de boas obras e boas ações. Transformação, a metamorfose. Você quer falar alguma coisa disso ou eu posso colocar alguns exemplos? Acho que você deve, porque senão não vai sair debate. Não, então vou colocar alguns exemplos práticos aqui. Não ficar batendo bola. Não, até para... Não, tranquilo. Não, até para a gente poder colocar em situações que eu acho que são do dia a dia aí, o pessoal vai entender, e eu quero ver a ideia de vocês sobre, assim... Imagina a seguinte situação de um membro da igreja de vocês, entra lá no gabinete e vai falar assim, pastor, eu fumo, convertido, batizado aqui na igreja, o senhor me conhece, tudo, mas eu não largo o vício do cigarro. Mas ele crê, até na sua visão, viu, Levi? Ele dá testemunho, frutos, obras, mas o vício do cigarro ele não abandona. E aí, Regiane? Creu, tá salvo? De verdade, fala de coração, não pensa que você tá na TV, não. Não, tudo bem, eu vou falar. Fala de coração. Olha, vê só, Spurgeon... É porque a TV, às vezes, intimida. Sim, eu sei, mas eu não vou... Vai lá. Eu já entrei em debates muito mais acalorados do que esse, então não é esse aí que eu vou pipocar. Na realidade, nós temos uma herança vinda dos Estados Unidos, né? Que é o fundamentalismo. Então... No fundamentalismo, quando ele veio para o Brasil, veio assim com alguns costumes que crente não fuma,
e crente não bebe. É. Ok? Ok. Então, durante muitas décadas aqui no Brasil, crente é aquele que não bebia, não fumava e não falava palavrão. Sim. Sendo que o pecado é muito mais amplo. Então, nós não combatemos diretamente esse tipo de pecado. É o Espírito Santo que vai falar com a pessoa. E a pessoa, ele acaba ficando constrangido e ele acaba sentindo que na nossa cultura cristã e na nossa cultura evangélica não é bom testemunho o crente fumar, além de fazer mal para o bolso e fazer mal para a saúde. Então, nós encaminhamos essa pessoa para que ele não cause escândalo para os mais fracos na fé. Então, ele deve abandonar esse vício, como deve abandonar qualquer vício, porque não é só o vício do cigarro, é o vício da bebida, é o vício do videogame, é o vício do café, é o vício do remédio. É tudo igual, Mas a igreja não costuma... O vício do trabalho. O que não se vê, não se... O vício da academia, porque a pessoa, ele tem dificuldade em praticar as disciplinas espirituais, mas ele não tem nenhuma dificuldade em dedicar 1h30, 2 horas por dia para ir na academia. Ele levanta 2 horas antes do trabalho, vai dormir 2 horas mais tarde por causa da academia. E é muito mais idolatria do que muitas vezes o Entendi. O cigarro. Então, ela é orientada para abandonar esse vício como qualquer outro vício. Tá. Mas e o texto até de Mateus aqui que fala, né, que entrarão no céu, né, aqueles que fizerem a minha vontade, né? Vai entrar no céu? Claro. Pronto, é isso que Senão, Spurgeon estaria... É isso. É isso que eu queria ouvir. Vai entrar no céu. Vai. Concordo, Levi. vai. Porque as boas obras, elas precisam ser relacionadas com aquilo que o Evangelho traz, que é o fruto do Espírito. Então, aí faz essa separação. Então, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você mesmo deu exemplo dizendo assim, ó, vem alguém, se converte na sua igreja. Isso. Correto? Então, de repente, e é algo que eu vivo no nosso pastoreio lá na igreja, de alguém que veio há anos usando alguns tipos de droga e ele está em fase de regeneração mesmo, de se limpar, de desintoxicar. E é uma pessoa que a gente não pode medir a vida espiritual de ninguém, mas está mais presente, ora mais, evangeliza mais, é mais misericordioso com o outro. Então, ele consegue enxergar com compaixão o erro do outro, é fruto do Espírito, não é? Então, por exemplo, eu quero um exemplo real que eu vivi já. Estou na igreja em um determinado momento, em um congresso de jovens acaba, culto pentecostal. Então, tem língua estranha, que tem revelamento. Eu falo revelamento quando não é revelação, né? Tem tudo isso e glória, acaba o culto para sair. E aí está saindo um novo convertido da igreja. Novo convertido, literalmente, 1 semana. E ele está saindo e ele chega no estacionamento. O carro dele é um dos primeiros. E como é costume de igreja, o carro está na frente, tranca o resto. E lá dentro da igreja tinha uma pessoa, uma mulher, que estava distribuindo profecia. Não é? E quando ele chega lá, ele vê essa mesma mulher distribuindo profecia, xingando. Porque o carro dele tá travando. Porque, cara, e não era xingando, né? Brava mesmo. Era brava, xingando palavrão que de repente você ia escutar num bar. Eu teria mais dificuldade de acreditar na salvação dessa mulher do que no rapaz que de repente alguém passou e viu ele caindo em tentação e fumando um cigarro no corredor da casa dele porque ele não suportou. Nesse caminho de libertação. E porque as obras que vai falar da fé aqui é do fruto do Espírito. É aquilo que o Evangelho traz como metamorfose mesmo de você representar o Evangelho para os outros, ser reconhecido. É óbvio. Tudo que o pastor Walter falou, a gente precisa tratar com as pessoas, do escândalo, de se tratar, de abandonar tudo isso, porque foi algo que é um resultado de ter vivido no mundo. Sim. Mas as obras que acompanham a fé que salva, as obras que fazem com que a sua fé seja uma fé viva, não são que te leva à essas. salvação, não são essas. Pode falar, Walter. Eu só quero deixar bem claro que diante de Cristo, nós não vamos apresentar nossas obras. O que nos leva a Cristo é somente a fé. As obras, ela é apenas um testemunho de que a minha fé é uma fé viva e não é uma fé morta. Isso, então, na hora do tribunal, fazendo um exercício aqui só de imaginação, né? Eu também não sei se vai ser assim. Na hora que Cristo perguntar por que você deve entrar no céu, qual que tem que ser a resposta? Porque o Senhor pagou as minhas dívidas.
porque o Senhor morreu por mim. Pastor Walter, mas posso perguntar? Pode. Porque nesse momento, e é uma pergunta legítima mesmo. Não, sim. Porque aqui, ó... Eu nem vi de camiseta. Porque é verdade, a gente não pode entender o catolicismo romano, de achar que o que a gente faz compra o favor de Deus. Olha, o Senhor está olhando para alguém porque está trabalhando mais. Não é isso. Só que Mateus 7:21, é o mesmo versículo, ele fala, ó, aquele que faz. Aqui, como eu digo, como eu consigo explicar essa tensão de que eu não apresento as minhas obras, se aqui Jesus está dizendo que que é por elas, né, através da fé, que valida a minha entrada no reino do céu. Segura. Nós vamos para o intervalo. Você vai responder depois do intervalo essa daí. Essa eu quero ver. E eu tenho outros exemplos aqui também que eu quero colocar aqui praticamente para a gente tentar entender. Só devo dizer a vocês aí que a internet está bombando com vocês, dois, tá bom? Que colocaram os fumantes no céu. Recorte. Manchete. E eu espero que amanhã o Vejam Só esteja no ar, né? Porque senão vão tirar nós com os dois aqui com essa história. Ó, nós vamos pro intervalo, é rápido. Antes do intervalo, a grade, Academia Teológica da Graça de Deus. O Vejam Só indica a grade para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimentos das Escrituras Sagradas, quer se preparar para o trabalho ministerial, para chegar lá no seu gabinete, poder aconselhar esse tipo de história aqui que eu coloquei, viu? Que é simples, viu? Um dia a gente podia fazer um programa só com as histórias dos gabinetes pastorais. Aí você ia ver o desafio do pastor, meu irmão. Então, ó, procure pela grade. Código 11 3115 0819. De novo e devagar para você. Código 11 3115 0819. Liga lá na grade, pegue as informações que eu tenho certeza que você vai se encaixar lá em formatos e modelos oferecidos por ela. Além disso, redes sociais da HIT, antes da gente sair para o intervalo, vem conhecer a nossa programação, conteúdo, tudo preparado com muito carinho para você e para toda a sua família acompanhar a HIT, tá bom? Tudo aquilo que você procura em outros canais aí, você vai encontrar aqui na HIT, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Nós vamos dar continuidade agora, né, a procura por essa resposta, basta crer para ser salvo. E nós finalizamos o primeiro bloco com uma pergunta que o pastor Levi deixou para o pastor Walter Regiani. Quer refazer a pergunta para a gente retomar, pastor? Por favor. Claro. O pastor Walter tinha terminado uma fala dizendo que diante do Senhor a gente apresenta a nossa fé e não nossas obras. Enquanto em Mateus 7:21 diz que quem diz Senhor, Senhor, não entra nem todos, né? Que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino dos céus. Então, como afirmar que as obras não serão apresentadas quando Jesus aqui afirma que é pelas obras que nós teremos acesso? Mas se pega esse recorte, dá um debate bom. Vai, Walter. As obras serão apresentadas para o nosso galardão. Cada um vai receber um galardão segundo as obras que realizou. Mas para a nossa salvação, é a obra de Cristo. Em João 6, 29, eles perguntam para Jesus, como é que eu vou fazer as obras de Deus? E Jesus responde assim, João 6, 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, para nós realizarmos a obra que Deus exige de nós, é nós crermos em Cristo. Em Isaías 64, 4, olha que versículo maravilhoso. Eu me arrepio quando eu vejo esse versículo. É um dos versículos mais lindos. Quando eu estou assim, sentindo uma carga muito pesada nos meus ombros, eu me recorro a esse versículo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
para aquele que nele crê. Então, quando nós cremos em Cristo, nós cremos na obra que ele realizou para nós. Então, nós somos salvos não por causa das nossas obras, mas nós somos salvos por causa da obra de Cristo. E é nela que nós devemos confiar. E aí, pastor Levi? Bom, eu insistiria ainda que as obras que se apresentam, e aí se apresentarão obras para entrar no reino dos céus. E essas obras, de fato, são as obras que nós reproduzimos pela metamorfose que a fé nos leva. E essas obras, entendo sim que é as obras que Cristo realiza em nós, através do fruto do Espírito, mas são as nossas obras, é isso que nos dá acesso. Eu acho que ainda é um pouco diferente do que o pastor trouxe. Quer falar? Eu posso... Pode ir? Não, é porque o pastor Walter colocou uma divisão aqui que eu acho interessante, teologicamente, da gente tratar. Salvação, entrada no reino e galardão. Então, por exemplo, a nossa pergunta aqui, ela está nesse ponto aqui, salvação. Para entrar, eu vou entrar. O que vai acontecer lá? Se eu vou ser muito Doado. Pouco. Se eu não vou receber nada. Se eu vou entrar como queimado pelo Exatamente, fogo. É outra coisa. Mas para entrar aqui, nessa entrada, você defende que ali você já tem que apresentar as credenciais, as nossas credenciais, né? Vamos colocar assim. As credenciais de Cristo. E ele vai falar isso em 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, ou seja, fora dele, não tem salvação. Então, se você está nele, o segredo é andar como ele andou. E isso são as obras. Mostrar, refletir Jesus para os outros. Pastor, posso fazer uma pergunta? Claro. O que será exigido? Será uma fé verdadeira ou será exigido obras? A fé é verdadeira. Então tá. Que sem obras é morte. Estamos conformes. Agora, que sem obras não existe. Essa é a questão. É que se não tiver obras, a fé não é verdadeira. Agora, vê só. Se dependesse da obra efetiva, se dependesse de uma obra efetiva, o ladrão da cruz jamais seria salvo, porque ele não teve tempo de realizar nenhuma obra. Agora, quem realizou a obra por ele? Cristo. Ele foi salvo pela obra de Cristo. Ele não teve tempo de autenticar a fé dele. O ladrão da cruz, é verdade, o ladrão da cruz não realizou obras. Então, de repente, se o ladrão da cruz trouxesse esses exemplos que a gente já deu aqui, se ele fumasse, se ele fosse viciado, não deu tempo de desintoxicar. Mas houve transformação e na cruz, o ladrão da cruz demonstrou transformação. Obra, vamos usar no ladrão da cruz eu vou usar ações. Teve ação. Então, teve ação de misericórdia. Quando ele olha para o outro ladrão e diz assim, você não tem... Ele é justo. Nós não. Teve ação de humildade. Eu não mereço, mas lembre-se de mim. Ação de uma fé salvífica. De uma fé de quem crê na salvação. Mas houve uma ação de alguém que foi transformado, que sofreu uma metamorfose. Mas não teve tempo de praticar a obra. Tá tudo certo, mas houve uma ação. Ou seja, até mesmo de uma maneira muito rápida, mesmo ainda, fala assim, olha, mas o ladrão da cruz não... É verdade, não construiu. Aí eu poderia debater com o catolicismo romano, dizendo que ele não poderia fazer algo que comprasse a atenção de Jesus, como a gente... Agora, até na cruz, em 3 versículos do ladrão da cruz, a gente consegue ver ações que testificam uma fé e que mostram que, de fato, ele foi salvo. Olha, nós estamos conformes. Agora, o grande problema hoje no meio evangélico, vamos dizer assim, é que as pessoas eles estão realizando obras e confiando nas suas obras para a salvação. Esse que é o grande problema. Mas quer ver, já que você falou que vocês estão conformes, vamos ficar diferente agora? Para manter essa fé, é possível perdê-la? Então, tá vendo? Então, vocês não estão igual. Porque ele tá falando que o homem que vai manter isso daí. É possível mantê-la, mas por uma resposta. Agora vai. É possível mantê-la para o pastor responder. Porque a fé vem pelo ouvir. Se ele deixa de ouvir, ele perde a fé. Isso é um fato. Então, agora, se ele continua ouvindo a fé, fica igual ele continua praticando as boas obras. Aí, ó. Então, gente... A gente vai entrar... Aí vamos entrar em outro... Porque a questão é o seguinte, se basta crer, e o Regiane está defendendo que é a obra de Cristo, quando você fala que você precisa manter, já não é a obra de Cristo. Ou estou errado? Eu sei que você não queria que eu provocasse, mas tá aí. Tá, mas é isso aí, olha. Você que começou. Pelo menos para esquentar um pouquinho, né, o negócio? Mas foi você que começou. O negócio tem que esquentar um pouquinho. Então, mas... Porque, vê só. Aí, Walter, ele tá defendendo que precisa do homem. E naquele dia,
naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em seu nome nós não expelimos demônios, nós não operamos milagres, nós não... Sim, fizemos. Então, quer dizer, fizeram muita obra. Fizeram muita obra. E eu lhes direi: nunca vos conheci. Tinha obra e não tinha fé. Não vale nada. Não vale nada. O problema de hoje é que as pessoas... Você chega para uma pessoa, ao invés dele confessar Cristo, sabe quem que ele confessa? Ele. Você chega para uma pessoa, para uma grande parte dos evangélicos hoje. Porque você é salvo? Sou. Por quê? Porque eu aceitei Jesus. Quer dizer, ele apresenta a obra dele. Eu quero que ele me responda aonde que ele tirou da Bíblia essa questão do aceitar Jesus. Isso não existe. Se a pessoa confessa Cristo, ele tem que confessar Cristo, não ele. Ele não confessa a fé dele, ele não confessa que ele aceitou, ele confessa Cristo. Eu sou salvo porque Cristo morreu por mim. Ele pagou a minha dívida, ele me resgatou, ele me redimiu. E nesse caso aí, pastor, é importante comentar, esse texto é maravilhoso, mas traz uma atenção muito grande. Naquele dia me dirão, e aí vai ter várias obras. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que, de fato, a gente vai ver muitos prodígios, muitos sinais, e que não provém de Deus. Sim. Tem muito profeta aí, entre muitas aspas, que na verdade é espírito de adivinhação. E é isso que eu costumo dizer. Ou seja, o fato de ter sinais e prodígios não significa que é uma obra ou são ações que caracterizam a obra de Deus. Ponto. Agora, nesse texto aí também tem uma coisa que eu costumo levantar essa discussão quando a gente está ensinando lá na igreja. O Senhor Jesus diz que dirão a ele: Senhor, muitos me dirão, eu fiz. Mas até aí, a gente vai ficar nessa tensão de que será que fizeram? Ou só disseram que fizeram? Então, ainda assim, nesse contexto, vai expressar a hipocrisia de homens que vão chegar diante do Senhor, que disseram que viveram um verdadeiro evangelho e não viveram. Seja de realizar obras mortas ou de nem realizar, mas chegando dizendo que fizeram alguma coisa. Então, esse texto aí ainda traz mais ainda atenção de que pode ser que eles não fizeram nada, mas tem a cara de pau de chegar diante do Senhor e falar: mas nós fizemos. Porque a única coisa que eles fizeram ali foi dizer ao Senhor que fizeram, que ressuscitaram ou que expulsaram, mas aí fica uma atenção. A verdade ali é a hipocrisia de homens mentirosos. Mas eu acho interessante porque Jesus não nega que eles fizeram aquilo. E hoje está lotado no meio de gente fazendo esse tipo de coisa. E eles ainda falam em nome de. Ou seja, eles não fizeram... em nome de Jesus, E Jesus não nega que eles fizeram aquilo. Mas falou assim: nem conheço vocês. Isso. Então, aí que cai uma outra questão que vocês falaram, da questão da transformação. Vocês citaram a questão de atriz, né, de filme adulto, né, que se converte e para, ou não para, né, melhor dizendo, desculpa. Sim. Mas tem muita gente que faz esse tipo de mídia, principalmente para continuar no grupo, claro. no nicho, no mercado. Quando a gente fala gospel, por exemplo, isso é um perigo imenso, porque tem muita gente que, para se manter dentro... Eu posso ler mais um texto? Pode. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio. Quer dizer, mas estavam não eram ali, dos nossos. testemunhavam, tinham profissão de fé, etc. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quer dizer, eles não tinham uma fé verdadeira. Eles professaram a fé por um tempo, mas o apóstolo João fala assim: eles nunca foram verdadeiros. Eles sempre foram falsos. E eles foram justamente para ficar manifesto que eles não pertenciam ao nosso meio. E se eles tivessem ficado? Porque essa ideia de que se eles tivessem ficado conosco... Testemunharia que ele era dos nossos, né? Então, isso não volta a uma ação que... Não, autenticaria a fé. Mas ainda assim é uma ação. Claro, entende? Porque nós não somos hipercalvinistas. O hipercalvinista é que acha que o homem cruza os braços e não faz nada. Passapanistas. Hipercalvinista é aquele que cruza os braços e não faz nada, que acha que Deus vai fazer tudo. Aprendam essa lição. Mas Walter, para salvação, o que você quer fazer para salvação? Cristo já fez. Então, Zeca, cruza os braços, irmão. Zeca,
Nós Será já que eu fomos sou salvos. hipercalvinista? Ó, Agora eu fico até com medo. Vem cá, vê só. Eu tenho 2 filhos. Eles são meus filhos biológicos. Qualquer coisa que eles façam contra mim, eles vão continuar sendo meus filhos. Sim. Eles são... Mas, porque eles são meus filhos, nós temos um relacionamento de amor. Eles me abraçam, eles são adultos já. Que idade você tem, pastor? Tenho 34. Então você tem a idade do meu filho mais novo, que também é pastor. Lá na Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. Se você for do ABC, pode visitar lá a igreja. Então é o seguinte, embora ele tenha 34 anos e o outro 37, já são homens, têm filhos e tal, mas eles me beijam, eles me abraçam, eles me respeitam, eles fazem tudo para me agradar. Para ser meu filho? Para ser meu filho? Não, porque eles já são meu filho. Eles têm meu sangue, têm meu DNA, Sim. já são. Mas por que eles são meus filhos? O nosso relacionamento de amor, eles fazem coisas para me agradar. E assim é com Deus. Nós não fazemos obras para sermos salvos, para recebermos bênçãos de Deus, mas em reconhecimento pelo que Ele fez por nós. Nós éramos inimigos dele quando Ele morreu por nós. Pastor, posso implicar uma pergunta? Porque se por essa mesma linha eu consigo levantar uma outra questão que é ácida também. Porque os seus filhos te respeitam, te tratam com amor e o Senhor continua os tendo como filho e o amando. Só que se eles fizessem o contrário, o Senhor continuaria amando os seus filhos. O mesmo a gente precisa entender que é com Deus. Mas a Bíblia diz que as nossas obras, ou as obras dos homens, fazem com que nós sejamos lançados fora. Então, houve quem creu, como Ananias e Safira, e por conta das suas obras, foram lançados fora. O Simão Mago, e aí posso ler aqui? Atos 8, 13, diz o Simão Mago, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, né, aquele que crê foi batizado será salvo. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Aí passa ali alguns versículos, 7 versículos, no versículo 21, Pedro diz para ele, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O que difere, aliás, destaca esse versículo, a fala de Pedro no versículo 21, é o que acontece nesses 7. As obras ruins. Ou seja, as obras testificam. O que o senhor estava falando, autenticam a fé salvífica. Mas as obras, além de lançar fora, é ela que de fato faz aquilo que Jesus nos disse lá em Mateus 7. É ela que autentica a nossa entrada no céu, a nossa salvação. Ainda que meus filhos me rejeitassem, eles continuam sendo meus filhos. É por isso que... Tá quase terminando aqui, eu quero reservar ainda um tempinho para as considerações finais, mas até eu acho que para quem está aí entender assim, essa pergunta é possível responder com sim ou não, ou não dá, pastor? É difícil? É difícil, mas eu responderia que não. Se eu preferir, por conta do contexto. Tá. Lá na igreja que eu pastorei, eu ia falar que sim, eles iam entender. No mundo, em pessoas que não conhecem, inclusive, a obra salvífica, o porquê somos culpados, eu diria que não. Entendi. Mas aqui eu diria que então que não é possível. Entendi. Não é só crer. Entendi. E como é que você responderia, com sim ou não? Bom, isso aí que ele disse é catolicismo romano, essa segunda parte. A primeira parte é protestante. É para você morder a língua, que você estava falando que você estava junto com ele. A primeira parte que ele falou... Agora eu quero ver... Olha para a câmera 3. A primeira parte que ele falou é protestante. Não, pera. Você vai repetir comigo. Tá bom. Olha para a câmera 3 e você vai falar assim, eu concordo com ele, nós estamos igual. Porque foi Na o que você primeira falou. parte, aquilo que ele fala da igreja dele, eu concordo com ele. Nós somos salvos Tá vendo aí, unicamente Levi? pela fé em Cristo. Cristo morreu por nós, Cristo pagou as nossas culpas, Cristo nos redimiu, nos resgatou. Agora, isso que ele fala fora da igreja, isso é catolicismo romano, eu já não concordo. Tá vendo? Porque é o seguinte, a igreja romana, ela pregava fé mais obras. Vieram os reformadores, somente a fé, somente Cristo. Daí vieram os remonstrantes, os arminianos, Isso. e trouxeram novamente discípulos. à igreja evangélica as doutrinas católicas romanas. É por isso que hoje o meio evangélico, quase todo mundo que se diz evangélico, ele acha que ele foi salvo porque ele fez alguma coisa. Isso, o arminianismo foi o cavalo de Troia trazido pelo arminianismo dentro da igreja reformada. Então, a doutrina de que é necessário
fé mais obras é uma doutrina romana, uma doutrina papista. Bom, ainda tinha muito assunto para a gente falar aqui, né? Mas, infelizmente, nosso tempo é bem reduzidinho aqui no programa. Não sei, quem sabe a gente coloca depois aí a segunda parte desse debate aí para poder conversar também. Você viu que o negócio foi esquentando no final, né? Os motores foram aquecendo. Bom, vamos para as considerações finais e conclusão. O pastor Levi começa, depois o pastor Walter e nós vamos colocar o resultado da enquete para encerrar o programa. Vamos lá, Levi, considerações finais. Então, eu continuo aqui, eu respondendo ao último argumento do pastor Walter. A diferença daquilo que eu afirmo com o catolicismo romano é que eu expresso na minha fala e no meu argumento as obras que são levadas pela fé que o próprio Jesus ensina. Ou seja, só entrarão no reino dos céus quem fizer a vontade do Pai, aquele que for nova criatura, e essa nova criatura é reconhecida pelas ações, pela vida que ele leva. Quem está em Cristo anda como ele andou. Então, é muito diferente de fato, do catolicismo romano, que eu uso esse termo. A ideia de comprar o favor de Deus. Pessoas que não conheciam a Jesus, nunca teve encontro com Jesus. E, finalizando, para responder esse argumento, o mesmo exemplo que o pastor Walter começou, que é do carcereiro, lá em Paulo e Silas. Crê e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor. E o próximo versículo foi pregado a palavra. Então, por que eu disse que na igreja que eu pastoreio, ou numa sala de teologia, eu diria, basta crer, e de repente, na frente de um bar, na frente de uma balada, eu diria que não. Porque eu precisava pregar a palavra que muda ações, que muda a vida, que é a palavra que Paulo pregou para o carcereiro. Então, Paulo diz no versículo 31, crê no Senhor e será salvo, mas no versículo 32 ele prega uma palavra que leva todos a crerem, e no versículo 33 vai mostrar esse mesmo carcereiro tendo ações diferentes. Ele cuida das feridas dos presos, feridas essas que provavelmente quem fez foi ele. Uhum. Alguns, né? Ou na noite anterior, mudança de ação. Então, por conta o cenário diferente, a pergunta é simples, mas eu vou responder para aquela pessoa que está na prostituição, que crê em Jesus e fala, não precisa mudar de vida. Não, precisa mudar de vida. Porque o evangelho que salva, transforma, e sem as obras, a sua fé é morta, e a Bíblia diz que uma fé morta não salva. Não tem salvação. Boa. Obrigado, pastor, pelo carinho. Eu que agradeço, pela atenção, um privilégio poder ouvi-lo, aprender contigo aí também. Deus continue abençoando, derramando graça lá no ministério também, na igreja. Zé. Os contatos do pastor Levi à sua disposição no @programa Vejam Só. Zé, obrigado, pastor Walter. Uma honra estar aqui. Pessoal da região de Mauá, do ABC Paulista, visita a gente lá. Uma igreja, mais uma vez, de uma comunhão simples, o esforço de estar na Bíblia, de fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou através da graça dele. Visita lá o meu perfil no Instagram também, muito conteúdo, a gente falando de liderança abusiva nas igrejas, né? Enfim, tudo isso que contraria a palavra do Senhor. E Deus abençoe a todos. Mais uma vez, Zeca, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pastor, eu que agradeço. Deus continue abençoando. Vamos lá, Walter. 2 minutos aí para as considerações finais e conclusão. Nós somos salvos na cruz pela obra de Cristo. Então, nada que nós fazemos ou deixamos de fazer agora pode mudar a obra perfeita e completa de Cristo na cruz do Calvário. A fé, ela tem alguns elementos, que é o conhecimento. Nós precisamos receber a notícia, receber a notícia pela pregação. Depois vem o assentimento, o assensius, né? E o terceiro elemento é a confiança, é a fiducia. Então, esses são os elementos da fé verdadeira. A fé verdadeira, ela tem esses elementos. Agora, a fé verdadeira, ela é um dom de Deus, não é obra humana, porque se a fé viesse porque o homem quer a fé, ou ele exerce uma fé própria, ela seria uma obra, e nós não somos salvos através de obras, mas pela obra de Cristo. A fé verdadeira, ela é autenticada, ela é testemunhada pelas obras, porque a verdadeira fé, ela produz frutos. E a verdadeira fé, ela é permanente, ela não é sazonal, ela não é temporária. E eu gostaria de encerrar lendo um texto, um versículo, que está em Isaías 45, 22, que diz assim: olhai para mim
e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, a nossa fé está depositada somente em Cristo. Quem salva não é minha fé, quem salva não é minhas obras, quem salva é Cristo. Ele morreu por mim, Ele me comprou, Ele pagou as minhas culpas. E a minha esperança e a minha confiança está somente em Cristo. Amém. Obrigado, pastor Walter, de novo, pelo carinho, pela atenção. Sempre um privilégio recebê-lo aqui no programa. Os contatos do pastor Walter também à sua disposição. Obrigado, pastor. Lá no nosso perfil do Instagram. Pela elegância. Foi boa, foi uma conversa boa, agradável. Certeza que quem acompanhou aí curtiu e aprendeu também. O pessoal não me conhece mais, fala, você tá irreconhecível. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou brigar sozinho? Não, tá certo, tá certo, É que Walter. nesse caso o senhor é sinergista, o senhor responde. Ó, para, Levi. Põe o resultado aí na tela aí. Vamos lá, basta crer para ser salvo. Vamos ver como é que ficou nessa enquete, vai. 48% sim, crer é suficiente. 49% não, é necessário agir. Ó, o empate técnico aí. Que bom, Evaldo, você quase nunca chega perto nas enquetes, hoje você quase ganhou. E 3% no não sei. Boa, os reformados estão participando mais, estão mais engajados aí nas redes sociais. Ó, quero agradecer a todo mundo que participou, obrigado pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do Vejam Só, se assim Deus permitir. E na sequência, aqui na nossa programação, você fica com o jornal toda hora, jornalismo aí de qualidade, para você encerrar a sua noite do dia de hoje. Um grande abraço e até a próxima.